Olá pessoal, tudo bem? Vamos chegando aí para mais um webinar do curso de Eletrocardiograma e Cardiologia Aplicada à Atenção Primária. O pessoal vai chegando aí, bastante gente começou a seguir a gente hoje. Tudo bem? Tudo bom, Paula? Pessoal, vão entrando aí, vão me dizendo como é que tá para vocês o áudio, tá? Pra gente testar, para ficar tudo bem no áudio. Vocês vão me falando. Quem já entrou já pode me dizer como é que tá o áudio. Opa, Lucas, tudo bem? O áudio tá jóia. Deixa eu apagar uma das luzes aqui, peraí. Aqui de casa. Beleza, acho que deu uma melhorada agora, hein? Opa. Peraí. Opa. Acho que agora vai melhorar. E aí, como é que tá o áudio? Tá bom aí pra vocês? Oi, Marina. E aí, pessoal da Associação Paraibana, tudo bem? Joia? Beleza. Ó, Marina mandando solicitação para participar ao vivo aqui. E aí, Marina? Ó, vamos ver se ela vai fazer. Acho que não dá, não. O áudio tá bom para todo mundo aí? Beleza. Grande Irving, cardiologista de mão cheia. O áudio tá bom, pessoal? Vamos dizendo como é que tá o áudio. Porque hoje a vida tá dura, não deu nem para fazer a barba. Vim fazer essa live aqui ainda de barba por fazer. Show de bola. Tudo bem, Tati? Adalberto, show. Vão dizendo para vocês, olá Ju, Érica, tudo bem? Vão dizendo para vocês como é que tá o áudio e eu quero que vocês me digam aí como é que tá a tela aqui, ó, que eu vou expor para vocês, tá? Ok? Vocês estão conseguindo enxergar bem a tela aqui do computador? Os traçados mais comuns aqui na atenção primária. Deixa eu só, opa, peraí. Aí, isso, beleza. Oi, Audrey. E aí, Tamires, tudo bem? Tamires, ex-aluna nossa do curso de BH. Obrigado, K. Ó, Fernandão, querido. Tudo bem? Show de bola. Suelen, ex-aluna nossa do curso de João Pessoa, na Paraíba. Show de bola. Então, a tela todo mundo tá enxergando, né? Beleza? Show de bola. Oi, Audrey, tudo bem? Show, o pessoal do Foco na MFC. E aí, beleza? Mais alguns minutinhos e a gente vai começar. João Pessoa na área. Aqui em São Paulo já começou a fazer frio de novo, viu? Ave Maria. Começou a esfriar novamente. Bom, pessoal, então vamos conversar um pouquinho enquanto vai entrando o pessoal aí. Qual que é a ideia do webinar de hoje, né? Deixar claro para vocês qual é a ideia do webinar de hoje. A ideia do webinar de hoje é a gente discutir um pouco quais são os principais traçados. É bem rápido, vai ser um webinar mais simples do que o anterior, que a gente foi mostrar o método de análise, o FRET. A gente agora vai falar rapidamente sobre quais são os principais traçados. Porque uma parte dos medos que muitos médicos de família têm na atenção primária é de se deparar com um eletrocardiograma que não conseguem compreender, que não sabe do que se trata. Bom, isso daí é verdade e a gente sabe que esse é o principal medo das pessoas com o eletrocardiograma. Agora, o que é mais importante para a gente saber? Muitas vezes, a gente foi treinado na faculdade para ver um raciocínio determinístico e não um raciocínio probabilístico. Então, qual é a questão? Nós, na atenção primária, nós dificilmente vamos nos dar de cara com alguma raridade. Eu falei um pouco disso quando eu falei do método FRET no webinar passado. Quem acompanhou o nosso último webinar sabe que a gente falou um pouquinho disso daí, que o mais comum é o que mais vai aparecer para vocês. Só que, no momento, é importante a gente mostrar para vocês, ok, então o que são os traçados mais comuns que a gente encontra na atenção primária? Quais são esses traçados mais comuns e o que a gente vai fazer com eles quando a gente encontrá-los?
certo? Coisa muito simples, a gente não vai discutir todas as patologias aqui, óbvio que não, tá certo? Nós não vamos discutir todas essas patologias. O que a gente vai... Oi, Gustavo, fica assim, fica salva. Daqui a pouquinho eu vou encerrar e fechar os comentários um pouquinho, tá, pessoal? A live vai ficar salva por um dia, tá? 24 horas com a live salva, ok? Fica tranquilo que acabamos de começar, tá? Então, pessoal, qual é a ideia? É a gente conversar um pouco. Eu vou desativar os comentários agora que nós vamos começar, ok? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre justamente quais são os traçados mais comuns na atenção primária. Vamos nessa? Então, me acompanha aqui. Ó, vou abrir os comentários para vocês me dizerem se estão conseguindo enxergar bem, tá? Estão conseguindo enxergar bem ali? Todo mundo enxergando bem? Vão me dizendo se estão enxergando bem a tela. Que é isso, Gustavo? Tranquilo. Exposição. Estão enxergando bem a tela? Só me digam se estão enxergando bem a tela que a gente vai começar agora. Beleza, obrigado, Kelly. Mais umas 2 pessoas me dizendo aí. Beleza, Gustavo. Show, Érica, obrigado. Então vamos lá. Vou desativar os comentários mais uma vez e a gente vai começar aqui a falar rapidamente dos traçados mais comuns na atenção primária. Bom, a primeira coisa, pessoal, que a gente tem que entender é: você está na atenção primária e pede um eletrocardiograma. Primeira coisa, o que deve determinar o raciocínio clínico de um médico que atua na atenção primária ou mesmo em serviço de emergência? O pensamento probabilístico. O que é o pensamento probabilístico, pessoal? É pensar que provavelmente o que vai chegar para você são as coisas mais comuns e não aquelas raridades. Quando a gente fala do pensamento probabilístico, a gente está falando do pensamento de base bayesiano, é que o mais comum é aquilo que vai ocupar mais a sua carreira como médico. Ou seja, você vai se deparar na sua atenção no cotidiano com muito mais sobrecarga de ventrículo esquerdo do que com a síndrome de Wellens ou a síndrome de Brugada. Entendem o que eu estou falando? Então, a gente tem que pensar mais sempre no raciocínio probabilístico. O que é mais provável daquela minha população na atenção primária chegar para mim um eletrocardiograma daqueles pacientes que a gente solicitou lá na atenção primária. Então, lembrar sempre que as taxas de prevalência e incidência de uma dada patologia em uma dada comunidade moldam o que chamamos de probabilidade pré-teste. O que é a probabilidade pré-teste? É a probabilidade de um teste, uma probabilidade de a gente encontrar determinada doença, de a gente ter um teste positivo para determinada doença antes de fazer aquele teste. Ou seja, a probabilidade pré-teste de eu encontrar lesões secundárias à hipertensão no longo prazo, num paciente que é hipertenso, que foi fazer um eletrocardiograma, é muito maior do que eu encontrar, por exemplo, uma miocardiopatia num paciente que não tinha história, certo? Então, sempre pensar em termos de probabilidade. Então, a probabilidade de que a doença se manifeste em indivíduos daquela população que a gente está atuando. O processo de tomada de decisão clínica, ele é profundamente enviesado, nosso processo, pelo simples fato de que a maioria dos estudos disponíveis trata de populações muito específicas, em sua maioria hospitalizadas, o que aumenta a prevalência, pelo menos na cabeça do clínico, né, de doenças mais graves e raras. Ou seja, agora eu quero que vocês olhem para mim aqui. Olha só. Por que eu coloquei esse detalhe? Porque isso daí é fundamental. Nossa formação ela é baseada no hospital. A maior parte dos estudos hoje ainda disponíveis na literatura médica foi feito com população hospitalizada. Para vocês terem uma ideia, o Crocroft-Gault, que é aquela calculadora que a gente usa para análise da função renal, ela foi investigada em pacientes idosos brancos hospitalizados. E a gente calculava o Crocroft-Gault para todos os tipos de população do mundo que não estavam hospitalizadas para avaliar a taxa de filtração glomerular. Veja só. Até que outras formas, outras ferramentas foram validadas mais na frente, como CKD-EPI e outras. Então veja só, a gente tem uma gama de estudos, a maior parte dos nossos estudos disponíveis na literatura médica foram feitas com essas populações. Então é importante que a gente tenha isso em mente, porque muitas vezes a gente quer replicar ou reproduzir uma realidade que é diferente da que a gente pega aqui, por exemplo, no Brasil e ainda muito mais na atenção primária. Então, quando a gente for pensar
Em termos diagnósticos, para analisar o nosso eletrocardiograma, a gente vai pensar primeiro o que é mais comum. Depois é que a gente vai avaliar a possibilidade de ter ou não raridade. Tá certo? Então vamos lá. Bora lá. Voltando para lá. Beleza. Então vamos lá. Então, para conseguir apoiar o processo diagnóstico de atenção primária, é preciso que estudemos a base de dados dos pacientes submetidos aos cuidados primários à saúde. Por isso que eu trouxe um dos principais estudos mundiais, né, que é um estudo brasileiro, em parceria com a Universidade de Lille, na França, que eu já comentei no webinar passado, que é o estudo esse aqui é um dos braços do estudo, mas é o estudo da prevalência da prevalência de eletrocardiogramas normais na atenção primária. Esse aqui é um braço do estudo do que a UFMG fez, que o Telecardio, ou é Telesaúde, não lembro agora o nome bem, da UFMG fez há alguns anos atrás. Então veja que coisa interessante. Eles pegaram só eletrocardiogramas da atenção primária e um dos braços dele foi analisando em janeiro de 2011 19.370 exames. Desses 19 mil exames, 57% não tinha nenhuma anormalidade. 57% não tinha nenhuma anormalidade. Sabe o que é isso? Que de quase 20 mil exames, um pouco mais de 10 mil, se a gente for pegar 57,6 dá mais que isso, pouco mais de 10 mil exames feitos em um único mês, foram exames completamente normais. Ou seja, o médico de família, bem treinado, poderia tranquilamente avaliar esses exames sem nenhum problema, porque são exames absolutamente normais, certo? Vejam, olha o que conclui o estudo, pessoal. Olha só o que conclui o estudo. O estudo conclui que a estratégia ideal é a gente ter médicos de família treinados, mais o telesaúde, para avaliar dúvidas. Por que isso? Porque justamente se a gente é capaz de identificar as principais condições, as principais patologias, as patologias mais comuns e identificar o eletronormal, a gente vai ser capaz de identificar o grosso das alterações eletrocardiográficas e mandar para o cardiologista, que é o especialista focal, apenas a minoria dessas condições. Esse aqui é o estudo deles, que ele dá a partir da base de dados de 1 milhão de eletrocardiogramas, vejam só, é uma base de dados pequenininha, né? Apenas 1 milhão de eletrocardiogramas. Vejam que coisa interessante, 55% dos pacientes não têm nenhum fator de risco para o pedido. No nosso curso, a gente analisa, quando a gente dá um curso de eletrocardiograma, só que a gente não pode esquecer nunca que a gente é médico de família. E o médico de família, ao analisar qualquer estudo, ele tem que pensar assim, quando é que eu não peço esse estudo ou esse exame? Quando é que eu não peço? No nosso curso, vocês vão aprender também a não pedir eletrocardiograma. Quando pedir o eletrocardiograma pode causar mais mal do que bem para o paciente. Mas, Tiago, o eletrocardiograma ele é um exame inócuo, que não machuca, que não é um exame que não machuca, que não invade o paciente, que não dá contraste e tudo mais, não dá radioisótopo. Por que você está falando que é um exame que pode causar mais mal do que bem? Pode sim, porque uma alteração que um colega tenha dúvida e inicia uma cadeia diagnóstica com aquele paciente pode causar mais mal do que bem para esse paciente por um eletro que foi duvidoso, né? Que muitas vezes não precisava nem ter sido pedido. Então, no nosso curso, vocês aprendem também a quando não pedir o eletrocardiograma. Isso é fundamental quando a gente discute a atenção primária e o contexto de prevenção quaternária. Vejam só, 69%, vocês estão vendo que eu vou até dar um zoomzinho aqui para ficar melhor. 69% dos eletros foram normais ou variantes da normalidade. E aí, isso daqui é um dado que eu dou lá no curso, no primeiro momento do curso, e para que a gente mostrar para os médicos de família que as raridades, como a Wolff-Parkinson-White, por exemplo, só ocupam 0,68% dos eletrocardiogramas na atenção primária. E as coisas mais comuns, que a gente vai falar delas aqui agora, é que aparecem mais. Então, vamos lá para a gente ver, para a gente caminhar aqui mostrando um pouco dos dados que esse estudo mostra para a gente. Vejam, quais eram as principais comorbidades que apareciam nesses pacientes, né? Que os pacientes tinham que preencher um questionário, as equipes de saúde preenchiam o questionário para pedir o eletro. Então, as principais comorbidades são as comorbidades que a gente convive na atenção primária. Hipertensão, história familiar de doença coronariana, tabagismo, diabetes, obesidade, hiperlipidemia, doença de Chagas, veja,
Doença de Chagas aqui teve um papel importante, porque a gente está falando da população de Minas Gerais, que é um estado que ainda tem bastante casos de doença de Chagas no Brasil. É um dado que está mudando ao longo do tempo, esperemos que não volte, não piore com a miséria, né, que vem aumentando nos últimos tempos. A gente vem percebendo, infelizmente, que tem tido surtos de doença de Chagas em alguns lugares do Brasil, mas a tendência é que com o nosso desenvolvimento, com a nossa população mudando esse paradigma, que a gente pode dizer assim, paradigma não, a nossa carga de doença para a doença crônica não transmissível, a doença de Chagas ela continue a diminuir o seu papel na população brasileira. Então, pós-infarto do miocárdio, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica e pós-revascularização do miocárdio. Estão vendo que são os pacientes mais comuns, as comorbidades mais comuns que a gente encontra no cotidiano da atenção primária. Então veja isso aqui. Quais os principais medicamentos utilizados? Vejam, diuréticos ganhando de lavada. Bueno, a gente tem uma recomendação do Ministério da Saúde, que são as recomendações dos guidelines, que segue as recomendações dos guidelines de cardiologia, que falam que a gente pode sempre iniciar diuréticos como primeira abordagem da hipertensão. E, obviamente, quando a gente está falando do paciente que vai pedir eletro, nós estamos falando desses pacientes. Então, outros aqui, que aí pega toda uma gama de outros tipos de medicamentos que não se enquadram nos beta-bloqueadores, nos digitais, amiodarona, bloqueador de canal de cálcio e os IECA. IECA aqui nesse estudo, na época desse estudo, ainda tinha um papel muito pequeno no Brasil. A gente sabe que isso vem mudando graças à incorporação do captopril e do enalapril à disponibilidade no Sistema Único de Saúde e também depois a losartana, né? Os bloqueadores de receptores de angiotensina. Então vamos lá. Agora olhem esse gráfico. Eu vou até aproximar para vocês. Eu quero ver, vocês vão me dizer, eu vou aproximar aqui, eu vou abrir os comentários um pouquinho. Tá todo mundo acompanhando? Me digam aí. Tá tudo bem? Tá muito rápido? Me digam aí o que é que vocês estão achando. Estão acompanhando? Tá tranquilo? Alguma dúvida até agora? Vou aguardar vocês me dizerem aí. Alguma dúvida até agora? Posso passar? Tá muito pequena a letra. Claro, fica tranquilo, Su. É agorinha que eu vou fazer o seguinte, ó. Meter um zoomzão para vocês. Olhem isso daqui. Eu vou desativar os comentários mais uma vez, ok? Vamos lá. Opa. Peraí. Tinha ativado. Assistindo no transporte. Muito bem, Júlia. Muito obrigado. Pode assistir no busão aí e abrir o som pra galera. A galera bota funk aí no Rio de Janeiro, né? Pode botar uma aulinha de eletro também aí no ônibus. Ou na van, né? Vai que tá na van também. Bom, vamos lá. Aqui eu vou botar um zoom para vocês. Cadê o zoom? Aqui, para vocês verem. Olha que coisa interessante. Ó, essas foram as alterações mais prevalentes identificadas no estudo. Vê só. Ritmo sinusal, 93%. Ou seja, aquele povo que morre de medo de pegar uma arritmia, eu vou dizer, em 93% dos eletros, seu ritmo vai ser sinusal, certo? Paciente que tinha um marca-passo permanente, 0,45%. Estão vendo aqui? Vejam que coisa interessante. Mas e quais são as anormalidades que não são visíveis só o eletro? Vê, isso aqui é bem interessante. Ora, 9,52% dos eletros apresentavam sobrecarga de ventrículo esquerdo. A gente vai falar dela rapidinho daqui a pouco. 2,79% de ventrículo direito. Tiago, eu tenho dificuldade de ver a sobrecarga do ventrículo direito porque eu tenho dificuldade com o eixo. Bom, no canal do YouTube da gente, quem não conhece ainda, o canal está aberto, gratuito no YouTube, a gente tem 2 aulas sobre identificação do eixo cardíaco, certo? E um dos critérios básicos da identificação da sobrecarga ventricular direita é o desvio do eixo para a direita. Então é importante que quem não sabe analisar o eixo cardíaco pode ver lá no YouTube tranquilamente uma aulinha gratuita sobre analisar o eixo cardíaco com 3 exercícios, certo? Infarto do miocárdio, 11,61%. Vejam, alterações que sugeririam infarto do miocárdio, 11,61%. Ou seja, o que é mais comum então? Sobrecarga do ventrículo esquerdo, infarto do miocárdio. Olha só, extrasístole atrial ou supraventricular,
8,21%. Ah, Tiago, mas aí começou a complicar. Tenha calma, a gente vai falar delas daqui a pouquinho, tá? Vamos ver, extrasístole ventricular. Nossa, tranquilo demais de ver. Todo mundo sabe ver o extrasístole ventricular. 7,69%. Aquelas parasístoles, taquicardia ventricular. Bom, taquicardia ventricular, se o paciente estiver fazendo a TV, por favor, não parem para fazer um eletro dele só na atenção primária, não. Corre com esse cara pro SAMU, porque vai morrer, tá certo? Bom, eu vou pegar aqui só aquilo que está acima de 5%, que pelo menos tem alguma chance da gente ver com mais frequência, tá? Então, olha só, dos distúrbios de condução, vejam só, BAV do primeiro grau. BAV do primeiro grau é o bloqueio mais fácil da gente analisar. E quando ele é o mais fácil, pessoal, ele é o bloqueio mais comum, certo? Dos bloqueios atrioventriculares, ó, terceiro grau, 0,15%. Do segundo grau, que tem MOBITS 1, MOBITS 2, que o pessoal se confunde, 0,11%. Bloqueio sinoatrial, que é mais difícil de ver, o pessoal às vezes se confunde bastante, 0,02%. Estão percebendo que, na verdade, a gente não precisa ter medo do eletrocardiograma, que o eletrocardiograma vai mostrar pra gente, normalmente, aquilo que é mais comum de verdade. Vejam, bloqueio completo do ramo esquerdo, 5,98%, perto de 6%. Pessoal, bloqueio de ramo esquerdo, fácil de identificar também. No curso a gente detalha tanto o BRE quanto o BRD, que é aqui esse de baixo, 4,15. A gente detalha bastante no módulo 1 como para você saber identificar os bloqueios de ramo sem ter que decorar aquele negócio de orelha de coelho, M de Maria, aquela conversa toda. A gente desenha para você compreender o fenômeno que acontece no coração, nas falhas de ativação septal, para que a gente tenha aquela morfologia de bloqueio. Então, no módulo 1, a gente faz isso exatamente, mas a gente vai mostrar o bloqueio de ramo esquerdo para vocês aqui, tá certo? Vamos lá, continuando. Então, ó, anormalidades da repolarização. Ai, Tiago, aquela conversa de alteração difusa de repolarização ventricular. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho, fica tranquilo. E desvio de eixo, 14,4%. Desvio de eixo, muito tranquilamente, dá pra gente identificar, sabendo identificar o eixo elétrico. Como eu disse a vocês, quem entrou depois, só vê as aulinhas no YouTube da gente, gratuitas lá, para identificar o eixo elétrico, tá certo? Então, ó, de uma forma geral, eu selecionei esses... Opa, volta pra cá. Eu selecionei esses daqui, que são os que a gente vai abordar nessa aulinha de hoje aqui. Né? Ritmo sinusal, nem vou, porque eu tenho vergonha na cara, e a gente não vai perder tempo analisando ritmo sinusal. Mas rapidamente, sobrecarga ventricular esquerda, extrasístoles, extrasístole ventricular, BAV de primeiro grau, bloqueio de ramo esquerdo, alteração de repolarização e desvio do QRS. Desvio do QRS também já encaminhei vocês para o nosso canal do YouTube, tá certo? Vamos começar falando sobre a sobrecarga de ventrículo esquerdo. Alguma dúvida até agora? Me digam aí. Eu abri os comentários novamente antes da gente começar a passar em patologias por patologia. Alguma dúvida até agora? Olha, Dani. Tudo bem, Dani? Show. Dani chegou aí agora. Pessoal, alguma dúvida, pessoal que estava assistindo? Posso começar? Passar para sobrecarga de ventrículo? Obrigado, Thaís. Beleza. Beleza, Su. Valeu, Fernandinho. Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vamos passar, então, para avaliar rapidamente sobrecarga de ventrículo esquerdo. Olha só. Esse é um eletro característico de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Estou desativando os comentários mais uma vez, certo? Vou passar um zoom para vocês aqui. Ai, Tiago, eu não vou saber os critérios agora. Não, nem a gente vai falar dos critérios agora, tá? Esse daqui é aquela sobrecarga de ventrículo esquerdo que vocês veem fácil, com o famoso método bateção de olho, né? Aquele método bateção de olho, o cara bate o olho e faz, não, aqui tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Olha só, olha direito isso aqui, ó. Aquele complexo QRS que quer sair do papel e tal. Bom, a gente tem os critérios de amplitude e tem os critérios de Helmholtz, que consideram não apenas critérios de amplitude. Mas, para a gente falar rapidamente aqui do sobrecarga de ventrículo esquerdo, só para vocês verem, aqui, ó, qual é o critério de Sokolov, que é o mais usado, né? Como critério de amplitude. A gente teria que somar a onda R de V5 ou de V6,
com a onda S de V1 ou V2. Então, se a gente soma a R de V5 ou V6 com a S de V1 ou V2 e dá mais de 35 milímetros, a gente tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. Querem ver como isso aqui dá? Ó, aqui a gente, só aqui, ó, para não ser muito preciso, aqui a gente já tem aqui, ó, sei lá, 5, 10, 15, 20, 23. 23, somando, peraí, 23, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem, aqui chega, ó, 5, quase 30 na verdade aqui, 30 milímetros, perdão. E aqui já passou, então a gente tem só coloca 30 com mais 5, só precisava de um quadradão desse aqui para fechar. Então a gente somando já teria critério de Sokolov. Vejam que a gente também tem um padrão de strain nesse eletrocardiograma. O que é o padrão de strain? Eu brinco com o pessoal do curso que o padrão de strain são os critérios de sofrência, são os critérios de sofrimento miocárdico. Ou seja, de Minas Gerais para cima eu chamo de critérios Pablo de sofrimento miocárdico, aquela sofrênciazinha gostosa. E de Minas Gerais para baixo a gente chama de critérios Marília Mendonça de sofrimento miocárdico. O que é isso? São os critérios do padrão de strain, ou seja, quando você tem sobrecarga de ventrículo esquerda e a onda T invertida na derivação esquerda. Ora, Tiago, mas essa onda T invertida aqui não pode ser de isquemia? Não. Essa onda T aqui, ela está ligada bem provavelmente, isso aqui eu estou falando de um paciente que está assintomático, né, pessoal? Mas esse paciente não está com dor torácica, então é um paciente que vai ter, mas ele não está infartando, ele não está infartando. Essa onda T, essa é uma das alterações secundárias de repolarização miocárdica. O que é uma alteração secundária? É uma alteração que vem por conta de alguma coisa, ou seja, secundariamente a algo. Nesse caso, secundariamente ao strain de ventrículo esquerdo. Tudo bem? Então, ó, esse aqui é rapidamente um padrão de sobrecarga de ventrículo esquerdo, que a gente identifica fácil, uma das principais patologias que a gente encontra. Ah, Tiago, e o que fazer diante de uma sobrecarga de ventrículo esquerdo na atenção primária? Bom, o que fazer diante do SVE na atenção primária? Paciente hipertenso, está com sobrecarga de ventrículo esquerdo, tem que fazer o quê? Eco. Esse paciente já tem lesão de órgão-alvo, tem que fazer ecocardiograma e começar medicamento para que atue no remodelamento miocárdico. Por quê? Para a gente melhorar a pressão, controlar a frequência cardíaca, ou não necessariamente controlar a frequência, mas a depender da clínica desse paciente, esse aqui está até meio tacárdico, valia um beta-bloquezinho, mas o ideal seria a gente melhorar, otimizar o controle pressórico, porque ao otimizar o controle pressórico, o que a gente faz? A gente pode reverter o remodelamento miocárdico em algum tempo. A diretriz europeia fala para a gente que de 6 meses até 1 ano de bom controle pressórico nas metas, a gente consegue reverter os remodelamentos, certo? Então é isso que a gente faz diante de uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Eco, melhorar a terapia antihipertensiva. Atuar rápido e melhorar a terapia antihipertensiva, de preferência com medicamentos já que atuam no remodelamento miocárdico. Agora, bloqueio de ramo esquerdo. Nós não vamos detalhar o bloqueio de ramo esquerdo todo aqui agora, eu vou mostrar para vocês basicamente os critérios. O que eu digo no curso para a gente de uma forma bem rápida. QRS está largo, você vai pensar em bloqueio completo até que se prove o contrário. Ou seja, você olhou aqui, ó, olhou para a AVL, já deu de cara com o QRS largo. Ah, Tiago, mas aqui em V2 não parece. Parece sim, senhor. É só ver que o QRS ele começa aqui no comecinho da onda R e vai até o ponto J, que é esse cotovelinho aqui, tá? Então, QRS largo, você já vai pensar em bloqueio completo, ou direito ou esquerdo. Ou seja, aqui nós estamos diante de um QRS largo, não tá? Por que eu disse a vocês para pensar primeiro em bloqueio completo? Porque é o mais comum, pessoal. Porque de tudo que alarga o QRS, o mais comum vai ser o bloqueio completo. Pode ter outras coisas que alargam o QRS? Claro que tem. Wolff-Parkinson-White alarga o QRS, algumas miocardiopatias vão alargar o QRS e não vai dar padrão nem de BRD nem de BRE. Mas a questão é, alargou o QRS, você vai pensar primeiro nos bloqueios completos de ramo e vai testar os critérios. Então aqui a gente tem uma onda R amputadinha com a S bem profunda, com as ondas R em torre puras aqui em V5 e V6, em D1 e AVL, que são as derivações esquerdas, ou seja, nós temos um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, tá? R pura em torre em D1
AVL, que é do lado esquerdo do coração, e nas derivações esquerdas precordiais V5 e V6. Quando essa onda S bem profunda, pode até ter um supra aqui. Ah, mas a gente considera esse supra como supra? Não. No BRE, nós não vamos considerar o supra dele como sendo supra. Se o paciente com bloqueio de ramo esquerdo chegar para você com dor torácica, aí tem outras coisas que a gente vai pensar, inclusive o critério de esgarbosa, mas não é o nosso objetivo hoje, tá? Extrasístoles. Muito fácil de identificar. Todo mundo sabe identificar um extrasístole ventricular e o extrasístole supraventricular. Um extrasístole ventricular é essa danada aqui. QRS largo, aberrante, com a onda T invertida depois, estão vendo aqui? E vejam, por que a gente chama de extrasístole? Extrasístole é um batimento precoce. O que é precoce, Tiago? Ora, estão vendo que esse RAR aqui tem esse tamanhinho aqui? Ora, se no ritmo sinusal ele tem essa largura, ou seja, esse tempo de intervalo entre um batimento e outro, a gente era para esperar outro intervalo mais ou menos aqui, ó, certo? Já que quem está comandando é o nó sinusal. Essa onda Pzinha que mostra que é o nó sinusal. Ou seja, era para ter batido aqui, bateu antes, bateu precoce. Um batimento precoce de QRS largo e aberrante a gente chama de extrasístole ventricular, que é essa daqui. Depois de toda a extrasístole, seja ela ventricular ou atrial, a gente tem uma pausa compensatória, um silêncio elétrico, tem uma pausa pós-extrasistólica, até que o nó sinusal vem lá e puf, retoma a brincadeira. Ah, Tiago, mas e isso aqui? Esse QRS aqui tá estreito, tá parecendo que tá estreito igual ao outro. Parece, só que essa onda P tá diferente dela. Estão vendo aqui? Tem uma onda P diferente dessa daqui, ó, que é diferente dessa, diferente dessa. Tá vendo aqui? Que essa P é diferente das outras. Ora, se ele não respeita o mesmo intervalo RAR normal que a gente já tinha, foi precoce também, só que o QRS é estreito, a gente vai chamar de extrasístole supraventricular. Ou seja, ela foi gerada acima do nó atrioventricular. Eu costumo brincar, pessoal, no curso, olhem para minha cara aqui, eu costumo brincar no curso com o pessoal que do nó atrioventricular para cima é a casa de Mãe Joana. E o nó atrioventricular é a própria Mãe Joana. Que muitas vezes o que acontece? Você tem toda a bagunça lá em cima, mas o que vai descer para os ventrículos, que é o que organiza o débito cardíaco, ela organiza. Ou seja, ela deixa o QRS estreito para poder organizar o batimento e chegar certinho para os ventrículos para o cidadão não sincopar. Tá certo? Então, quando a gente está falando, vamos voltar para a tela, quando a gente está falando de um batimento precoce, porque veio antes daquele RR que a gente mostrou, de QRS estreito, a gente está falando do extrasístole supraventricular. Pode ser atrial, pode ser juncional, não é nosso objetivo hoje. Tá certo? Então vamos lá. E o infarto sem supra? Bom, isso daqui é um eletrocaracterístico de um infarto sem supra. A gente tem, ó, tá claramente aqui, a gente vai analisar aqui nas derivações precordiais. A gente tem um infradesnivelamento, ó, V2, V3, V4, V5 e V6. Lembre que infradesnivelamento, o critério é esse cotovelinho aqui, que é o ponto J, 1 milímetro abaixo da linha de base, já está valendo como critério de infradesnivelamento. Então o indivíduo chega para você com dor no peito, e esse eletro aqui, meus queridos, ele pode estar tendo um IAM sem supra ou angina instável. Faltou colocar no título aqui angina instável. Ou angina instável. O que diferencia esse, eu vou perguntar aqui, eu vou abrir os comentários e vou perguntar. O que diferencia, pessoal, esse eletro aqui de um paciente que está infartando um IAM sem supra de um IAM com angina instável? IAM não, desculpa, um eletro com angina instável. Ou seja, o que diferencia o infarto sem supra de angina instável se o eletro pode ser igual? Esse eletro pode ser para os dois, angina instável ou infarto sem supra. O que diferencia na condução clínica? Como é que a gente vai diferenciar angina instável de infarto sem supra? Digam para mim aí. Vou esperar vocês me dizerem. Muito bem, Tamires. Ex-aluna, ó, beijinho aí para as terras mineiras. Enzimas cardíacas, ou seja, se a gente tem um eletro desse daqui, com infradesnivelamento em várias paredes como esse tem, o paciente está com dor torácica, ele pode estar infartando ou pode estar tendo angina instável. Como é que a gente vai saber? Pedindo enzimas cardíacas, CK, CKMB e troponina.
certo? Ou seja, com a enzima cardíaca a gente vai saber diferenciar se o indivíduo está infartando mesmo ou se ele tem uma angina instável. Tudo bem? Então, isso daqui é super importante para a gente diferenciar um infarto sem supra de uma angina instável. Porém, se o cara tem angina instável, com esse eletro, a gente chama de angina instável de alto risco. Por quê? Porque esse cidadão, ele tem uma angina instável com eletro isquêmico. Então, esse cara, ele tem um altíssimo risco de infartar a qualquer momento. Tudo bem? Vou passar para o próximo. Todo mundo captou aqui? Todo mundo compreendeu? A coisinha rápida do infarto sem supra? Todo mundo compreendeu aqui? Deixa eu ver se o som tá bom, se o pessoal que entrou aí tá ouvindo bem o som. Lumanu Laura. Botou um zoinho aí, eu não sei o que significa o zoinho que ela colocou. Beleza. Então, ó, só lembrar, esse aqui é um eletro-infarto sem supra. Ah, Tiago, mas tem ali um supra em AVR. Olha, quando tem um supra numa única derivação, veja, infarto sem supra, tanto supra quanto o infradesnivelamento, a gente tem que dizer, para a gente dizer que tem de fato supra ou infra, a gente tem que dizer que tem duas derivações contíguas, duas derivações consecutivas. No caso, se tem em V2, tinha que ter em V3, e aqui no caso tem, né? Se tinha em V3, tinha que ter em V4, e também tem em V4, não é verdade? Se tem em V4, tinha que ter em V5 e por aí vai. Ou seja, tinha que ser em duas derivações vizinhas. A AVR está isolado. Tem um supra aqui que está isolado. Na verdade, esse supra de AVR, ele faz imagem em espelho com D2. E olha o que está acontecendo em D2, que é a parede inferior, também está infrado. Olha o que está acontecendo em AVF, também um infrazinho aqui em AVF. Estão percebendo? Ó, 1 milímetro abaixo da linha de base aqui em AVF, se ligaram? Então, isso daqui, em AVR, esse suprinha é uma imagem em espelho. Tá certo? Esse aqui agora é um infarto com supra. Olhem bem para as derivações D2, D3 e AVF. Parede inferior. Na parede inferior, a gente tem aqui um supradesnivelamento. Esse aqui, ó, tá vendo esse pontinho aqui? Isso aqui é o ponto J. É o cotovelo. Esse cotovelinho, 1 milímetro acima da linha de base, em qualquer uma das derivações, excetuando-se de V1 a V3, ora, V1 a V3, a gente tem o critério que é mais aceito em alguns livros, né? O livro da USP, o livro da Unifesp. Alguns livros, eles são mais aceitos um critério de que de V1 a V3, para você dizer que tem supra, tem que estar o ponto J 2 milímetros acima da linha de base. Tá certo? Ou seja, nesse caso, isso de V1 a V3. Aqui a gente não tem supra, de V1 a V3. Mas na parede inferior a gente tem. Só bastava em qualquer outra derivação, 1 milímetro acima da linha de base. E a gente tem 3 milímetros, aqui tem 2,5, aqui tem 2. Então a gente tem um supradesnivelamento aqui da parede inferior. Esse é o infarto com supra. Um dos mais comuns também da gente encontrar. Esse daí, vou até botar vocês para olhar para mim agora, esse daí é perna para que te quero. Ou seja, achou um eletro desse no paciente com dor torácica, correr para chamar o SAMU, porque esse paciente precisa fazer ou fibrinólise ou angioplastia primária de reperfusão. Esse paciente não pode demorar. Ah, Tiago, e o que eu faço com aquele infarto que a gente viu antes, o IAM sem supra? E esse do IAM com supra na atenção primária? Já que eu não vou ter acesso à angioplastia, a fibrinolítico lá na atenção primária. Bom, o que vocês vão fazer que pode salvar esse paciente? 300 mg de AS, mastigar, e 300 mg de clopidogrel, engolir, se vocês tiverem clopidogrel, certo? Nunca, em hipótese alguma, fazer nitrato no paciente se o eletro mostrar alteração na parede inferior e o paciente estiver normotenso, certo? O normotenso ou hipotenso. Se o paciente tiver hipertenso, a pressão lá em cima, aí você pode fazer o nitrato mesmo que a alteração seja em parede inferior. Mas você nunca vai fazer nitrato num paciente que está normotenso ou hipotenso se tiver alteração na parede inferior. Por quê? Porque esse paciente ele pode chocar, porque vai piorar o retorno venoso, porque você vai vasodilatar esse paciente todo dando nitrato, tá certo? Então, observou aquela alteração que a gente mostrou, e essa daqui agora, do infarto com supra, o que você vai fazer para salvar a vida desse paciente da atenção primária? 300 de AS, 300 clopidogrel, chamar o SAMU para esse paciente ir direto para o cateterismo fibrinolítico.
certo? E algumas alterações de repolarização, nós vamos falar rapidamente das alterações de repolarização. Do que se trata as alterações de repolarização, pessoal? Quando a gente está falando de alteração primária de repolarização, é quando a gente tem um vetor do QRS, ele vai permanecer constante. Não se preocupe em entender isso aqui agora, isso é uma das coisas que a gente aborda no curso. Ou seja, quem vai variar é a onda T, por conta de algum transtorno metabólico que vai alterar primeiramente a repolarização, agindo sobre o miocárdio, que estão algumas bradicardias, taquicardias, distúrbios eletrolíticos, ou sobre determinada região, como a isquemia. O que é mais comum de causar alteração primária de repolarização? Isquemia. Ou seja, olha para mim aqui agora. Cadê? Aqui. Ou seja, vocês viram, desativei os comentários aqui, vocês viram a onda T invertida. Aquela onda T invertida apiculada, simétrica, de base simétrica, que eu costumo brincar que é a onda T do crossfit. É a onda T do crossfiteiro lá, do atleta. Aquela onda T crossfiteira, simétrica, durinha, apiculada, é a onda T doente. Onda T barrigudinha, assimétrica, pá ali, aquela onda T do cachaceiro, é a onda T saudável. Aqui a gente tem uma inversão de valores no eletrocardiograma, tá certo? É a onda T saudável. Por que eu brinco com isso daí? Para você lembrar sempre que a onda T simétrica, ela é a onda T normalmente mais doente, certo? É a onda T que pode significar isquemia. Então, se você está diante de uma onda T simétrica, normalmente é uma onda T simétrica ir para baixo, né? Ela pode ser uma onda para baixo, como digo, né? Ao inverso do QRS, ela pode ser uma onda T de isquemia. Essas são ondas T que são primárias de repolarização, ou seja, são alterações porque foi direto no miocárdio o problema. Só que a gente tem ondas T que são secundárias a algum outro problema. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó, vejam só. Por exemplo, na extrasístole. Estão vendo que aqui a gente tem uma T invertida? Essa onda T invertida aqui, ela é secundária. Isso aqui a gente chama de alteração secundária de repolarização. Por quê? Ela foi secundária à extrasístole, ou seja, ela não significa isquemia. É a onda T que ficou invertida porque a gente teve um batimento anômalo. Querem outra? Aqui, ó, do bloqueio de ramo esquerdo, aqui a gente não tem. Mas normalmente no bloqueio de ramo esquerdo, a gente pode ter onda T invertida. Por quê? Por conta do bloqueio de ramo. Então é onda T de isquemia? Não, é onda T de bloqueio de ramo esquerdo, certo? Quando ela foi invertida. Querem outra? Aqui, acabei de mostrar. Essa onda T aqui significa isquemia? Não, é a onda T do padrão de Strain do ventrículo esquerdo. É mais uma alteração secundária de repolarização. Ou seja, as alterações secundárias de repolarização, pessoal, elas são secundárias a alguma coisa. As primárias é principalmente quando a gente tem alteração ou metabólica ou isquêmica naquele miocárdio, certo? Então, as alterações secundárias, o que pode causar distúrbios secundários na onda T? Hipertrofia, bloqueio de ramo, extrasístole escape ventricular, Wolff-Parkinson-White e várias outras. Ou seja, essa alteração de T virá por conta do QRS que está alterado inicialmente. Tá certo? E foi isso. Vou abrir os comentários. Queria saber de vocês o que acharam. O que acharam aí. Terminamos o nosso... Eu disse a vocês que esse ia ser mais curtinho do que o anterior. Essa nossa agenda. Nós temos aí os próximos módulos, né? Teremos uma turma em Montes Claros, 29 e 30 de novembro, do módulo 1, que é o módulo de eletrocardiograma. Nós vamos ter o módulo 2 em São Paulo, que é esse que a gente está colocando várias coisas para vocês aí, vários highlights, que a gente vai ter estação de treinamento, é um módulo mais voltado para a clínica, que é o módulo de doenças cardiovasculares na atenção primária, 7 e 8 de dezembro. E estaremos no Rio de Janeiro, 25 e 26 de janeiro de 2020. Estamos com a agenda aí até até agosto do ano que vem. A gente está com a agenda cheia de curso, graças a Deus. Então queria ouvir de vocês aí, saber de vocês o que vocês acharam, alguma crítica, alguma sugestão, se está legal o formato, o que é que vocês me dizem aí, nesses últimos minutinhos. Obrigado, tem muita gente nova aqui, obrigado pela confiança, um prazer receber vocês aqui no nosso webinar. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica? O que é que vocês acham? Gostaram do formato? Raquelzinha, minha residente, entrou agora, atrasada, muito bem. Sem jaleco, valeu, Júlia. Cineia, ex-aluna nossa também. Obrigado, Cá.
Lu, ex-aluna nossa lá de Fortaleza. Opa, Lu, vamos embora. A agenda tá aí, acompanha nosso Instagram. Claro que Raquel é minha residente, uma residente querida do meu coração. Vocês viram que hoje eu escravizei os residentes para fazer o vídeo do... Como é que chama? O videozinho do índice tornozelo braquial, né? Vocês gostaram daquele vídeo? Deixa eu conversar com vocês agora. Vocês gostaram dos videozinhos lá do índice tornozelo braquial? Quem não viu ainda pode ver no nosso IGTV, tem vários vídeos lá. Carolzinha chegou atrasada. E aí, Carol? Carol, ex-aluna nossa de BH. A gente fez um vídeo do índice tornozelo braquial, tem um vídeo sobre dicas sobre fibrilação atrial na atenção primária, tem um outro vídeo lá sobre como desprescrever a mildarona, tudo no nosso IGTV. Podem divulgar para os colegas. Oi, Carolzinha. Podem divulgar para os colegas, podem divulgar para os amigos aí, tá certo? Nós estamos aí nessa empreitada aí de trazer conteúdo aqui para o Instagram e eu acho que está sendo legal, né? Eu acho que está sendo uma troca legal. Gostou, Cá? Ficou legal, né? O videozinho ficou ótimo. E vocês vão ver quando a gente fizer o vídeo do Peak Retina, que é aquele aparelho do fundo de olho que a gente trouxe aí da Europa para fazer fundo de olho adaptado no smartphone. Rapaz, o negócio é show de bola, viu? Quando a gente pegar a prática, a gente vai lançar um videozinho aí para vocês verem. E eu já lancei uma fotozinha, um spoiler, que tá ali no Stories. E a gente vai estar fazendo treinamento de fundo de olho para atenção primária no módulo 2 aqui, tá? Tanto com fundoscópio, com oftalmoscópio tradicional, então vai vir um colega de Monte Claros, colega nosso de Monte Claros, para fazer o treinamento com oftalmoscópio tradicional, quanto eu vou estar fazendo também o treinamento, ou mostrando, né? Porque a gente não tem muito esse aparelho aqui ainda no Brasil, mas deve ter no médio prazo, com certeza, ou adaptado para o smartphone, para a gente ver lesão precoce no fundo de olho. Certo? Beleza, galera? Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora, tá? Vai ficar disponível por 24 horas aí a nossa live aqui, o nosso webinar, nosso segundo webinar vai estar disponível por 24 horas. Então, quem tem amigos que porventura queiram assistir, diz para eles entrarem na nossa página aí que pelas próximas 24 horas vai estar disponível, tá bom? Valeu, obrigado, tchau, até a próxima.